Então, perceberam, né, rapidamente que, como a gente já havia falado, a epidemiologia de experimentos eram diferentes da vida civil. Então, por exemplo, uma causa muito comum que eles encontraram diante da análise desses casos era que hemorragias maciças, hemorragias vultuosas, como os senhores podem ver no vídeo a seguir. Então, como vocês podem perceber na figura a seguir, identificaram que, como principal causa de morte, hemorragias maciças matavam mais rápido que problemas de vias aéreas, como o ambiente civil havia identificado até então. E passaram a investir em novas maneiras de tratar essa hemorragia em extremidades, por exemplo, né, mortes evitáveis que conseguiram identificar já em campo. Então, começaram a desenvolver novas maneiras de técnicas de atendimento para que o operacional conseguisse solucionar esses sangramentos já em campo de batalha. Explosivos se tornaram frequentes na realidade da tropa. Então, havia necessidade de adaptar novas técnicas, novas maneiras de controle de hemorragia diante desses ferimentos. Foi identificado como uma possível causa de morte e uma morte evitável, e assim também começaram a desenvolver novas maneiras de atendimento para resolver esse problema já em campo. E aí, em 1996, de acordo com essas necessidades identificadas, começaram a propor uma nova maneira de atendimento. Então, houve a proposta de aplicações de torniquete, punção de tórax em campo, permeabilidade de vias aéreas através de equipamentos como cânula nasofaríngea, via aérea cirúrgica, trauma maxilofacial, iniciar a reposição fluídica já em campo, antibióticos em campo, melhor analgesia para essas vítimas, combinar as boas práticas médicas com as boas táticas, treinamento em cenários, em bases reais, simulados, para que o operacional entendesse a sua necessidade e adaptasse o seu atendimento médico de acordo com a sua necessidade. Então, passaram a fazer atividades simuladas envolvendo boas práticas médicas com boas táticas. E aí começaram a anotar, começaram a avaliar essas condutas médicas, né, baseado nessas diretrizes, para ver, em cima de trabalhos, estudos médicos científicos, se elas realmente iriam funcionar ou não em campo. Então, vindo a guerra do Iraque e Afeganistão e iniciando esse processo de introdução dessa nova forma de atendimento em campo, começaram a se confirmar as suspeitas, né, os levantamentos que aquela pesquisa, inicialmente em 1992, levantou sobre as causas de mortes evitáveis. E aí começaram a comprovar, através de estatísticas e estudos médicos, que realmente, por exemplo, como a gente viu nesse trabalho, a principal causa de morte entre os operacionais era a hemorragia, e dessa parcela de mortes eram hemorragias compressíveis, ou seja, esses operacionais poderiam ter sido tratados em campos e poderiam ter sobrevivido. À medida que foram passando esses anos de guerra, foram surgindo novos trabalhos médicos, novos estudos, demonstrando que realmente em torno de 87% das mortes eram pré-hospitalares, chegavam ao hospital, e dessas 87% das mortes, 24% potencialmente evitáveis. Então, 24% dessas pessoas acabavam morrendo e poderiam ter sido atendidos e ter sobrevivido. Como a gente pode ver, causas de morte em campo, até 91%
hemorragias de extremidades e áreas juncionais, em 13% e 19% respectivamente, e que teoricamente poderiam ter sido tratadas se tivessem sido implementadas todas essas novas sistematização de atendimento em campo já nessa época. E também causa de morte em hemorragia de tronco, né, em torno de 67% ali, que aí entraria como as causas de mortes não evitáveis. Ainda como causa de morte identificada ali em torno de 7,9% obstruções de vias aéreas e em torno de 1% o pneumotórax hipertensivo. Então, baseado nas boas práticas, boas táticas dentro da nova situação operacional e das nova realidade de mortes evitáveis, eles perceberam que com o treinamento, dando suporte nessas medidas de treinamento médico aos operacionais, o destino dos feridos está na mão de quem pode fazer o primeiro curativo, levando esse preceito de quem foi falado por um novo cirurgião militar no século passado, começaram a valorizar ainda mais a sistematização de atendimento e o socorrista junto à equipe operacional, pois identificaram que operacionais preparados no assunto poderiam fazer toda a diferença já em campo, atendendo aquelas vítimas. E aí começaram a preparar esses combatentes com conhecimentos médicos e preparar os médicos deles, os paramédicos, com o conhecimento operacional para poderem atuar nessa área e poder aumentar a chance de salvar vidas. Logo vieram os resultados, então a coeficiente de mortalidade na Segunda Guerra Mundial, a chance de você morrer por uma morte evitável é em torno de 20%. O Vietnã 15,8%, chegando no Oriente Médio a 9,4%, onde estava sendo implementado ainda o programa do TC3 durante a tropa. E aí, atualmente, depois de implementado em toda a tropa, e esse regimento que foi um dos primeiros a adotar essa nova realidade de atendimento, essa nova forma de atendimento, o coeficiente de incidente de morte evitável chega em torno de 3%. Então, ou seja, realmente é uma queda muito significante quando foi introduzida essa nova maneira de atendimento em campo. Além disso, para responder essa pergunta, o que está melhor, nós sabemos que melhoraram os equipamentos de proteção individual, esse conhecimento passou a ser um conhecimento de toda a tropa e não só do socorrista, basicamente. Melhoraram o sistema de evacuação, assim como a gente está vendo os médicos, os paramédicos deles passaram a ser melhor treinados. Então, eles estavam melhor adaptados a essa atividade operacional. Essa pesquisa extremamente interessante, feita em 2010, eles pesquisaram junto aos soldados que voltavam da guerra e perguntaram para eles, de todo o seu currículo de formação, o que vocês acharam mais importante? E é lógico, adivinha a primeira resposta desses operacionais que voltaram da guerra? Primeira resposta, vou para a guerra, preciso aprender a mexer com o armamento pessoal, arma de fogo. Logo a seguir, o segundo tema mais importante, olha lá, atendimento a vítimas de combate no ambiente tático. Então, segunda coisa mais importante que os caras aprenderam lá, todo o currículo quando voltaram da guerra, eles consideraram como o atendimento hospitalar tático, baseado, que a gente está vendo aqui, baseado no TC3.